Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O burburinho começou a se espalhar rapidamente pelas redes sociais e pelos corredores dos grandes jornais europeus depois que Carlo Ancelotti, o renomado técnico italiano, atual comandante da seleção brasileira, fez uma declaração que pegou todos de surpresa. Em uma coletiva recente, Ancelotti, conhecido por seu olhar apurado e sua capacidade de observar talentos escondidos, mencionou o Bahia de forma espontânea, elogiando a maneira como o clube vem estruturando suas equipes e desenvolvendo jovens promissores. A simples citação de um clube brasileiro por um treinador de sua magnitude imediatamente se transformou em notícia, e rapidamente a imprensa espanhola reagiu de maneira intensa, como se cada palavra tivesse peso de ouro. É curioso notar como um comentário aparentemente simples pode desencadear uma avalanche de interpretações, especulações e comentários apaixonados, e Ancelotti, mesmo sem intenção, acabou acendendo uma chama de curiosidade que varreu a Europa. Os jornais espanhóis não perderam tempo, publicando matérias que destacavam o Bahia como um exemplo de organização e potencial no cenário sul-americano, levantando questionamentos sobre futuras parcerias, observações de talentos e até mesmo a possibilidade de jogadores serem notados internacionalmente de maneira mais rápida. O clima de expectativa tomou conta das redes, e torcedores de diferentes partes do continente começaram a discutir, compartilhar e especular sobre o que aquela simples menção poderia significar. O impacto da declaração de Ancelotti é ainda mais relevante se considerarmos seu currículo e sua influência mundial. O italiano, que já foi nomeado um dos 10 maiores treinadores da história do futebol pela France Football, carrega consigo um prestígio que poucas figuras no esporte possuem. A menção ao Bahia, portanto, não é apenas um elogio casual, é uma chancela de reconhecimento internacional. A imprensa europeia, especialmente espanhola, rapidamente começou a tecer teorias sobre o que isso poderia indicar, sugerindo que clubes do velho continente poderiam intensificar observações de talentos brasileiros em clubes menos midiáticos. A ideia de que Ancelotti está de olho no futebol brasileiro de maneira tão específica instiga discussões sobre o mercado de transferências, sobre a valorização de jogadores que ainda não alcançaram grande projeção e sobre a forma como times europeus buscam novas promessas fora dos centros tradicionais, como o Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. O fato de um nome como Bahia surgir neste contexto reacende debates sobre o potencial inexplorado do futebol nordestino, que por muito tempo ficou à sombra de clubes mais famosos e de maior tradição, mas que agora aparece sob uma luz internacional, alimentando sonhos de jovens atletas que buscam oportunidades no exterior. Além disso, a declaração de Ancelotti gerou um efeito dominó imediato nas redes sociais, onde jornalistas, comentaristas e torcedores começaram a repercutir cada nuance de suas palavras. Tweets, postagens e vídeos surgiam em questão de minutos, analisando o tom, a escolha das palavras e até mesmo a forma como ele sorria ao mencionar o Bahia. Alguns veículos chegaram a especular que Ancelotti estaria atento não apenas ao desempenho esportivo do clube, mas também à sua estrutura administrativa, à forma como lida com a base e ao cuidado com o desenvolvimento de atletas jovens. Isso reforça a ideia de que, mesmo de forma indireta, o treinador italiano pode estar influenciando o modo como clubes europeus enxergam o futebol brasileiro, mostrando que há olheiros atentos a detalhes que antes poderiam passar despercebidos. O burburinho se intensificou ao ponto de influenciar debates em programas esportivos, podcasts e transmissões ao vivo, onde comentaristas buscavam entender se aquele elogio significava apenas reconhecimento, ou se havia algo mais profundo, como interesse em futuras parcerias, observação direta de talentos ou até mesmo convites para amistosos e torneios internacionais. Cada análise parecia trazer uma nova camada de interpretação, e o clima de expectativa só aumentava a cada notícia publicada. O Bahia, por sua vez, começou a ser procurado por jornalistas internacionais, buscando entender se havia algum contato direto com Ancelotti ou se o elogio foi apenas uma observação casual. Internamente, a repercussão trouxe uma mistura de orgulho e surpresa para dirigentes, atletas e torcedores, que jamais imaginaram que o clube pudesse ser citado por um nome tão icônico do futebol mundial.
O reconhecimento público de alguém que já comandou os gigantes europeus e hoje lidera a seleção brasileira faz com que o Bahia seja visto sob uma perspectiva totalmente diferente, abrindo espaço para especulações sobre novos investimentos, parcerias estratégicas e até mesmo a atenção de clubes europeus em negociações futuras. Cada declaração de Ancelotti passou a ser minuciosamente analisada, transformando-se em conteúdo para mídias sociais, sites de esportes e conversas de bastidores, alimentando um clima de expectativa e curiosidade que parece não ter fim. O simples elogio se tornou uma espécie de catalisador de discussões, mostrando como a reputação de um treinador pode impactar diretamente a percepção internacional sobre um clube. A mídia espanhola, particularmente, foi a que mais se destacou nessa repercussão. Alguns jornais foram além, sugerindo que Ancelotti poderia estar preparando uma visita informal ao Brasil, ou ao menos mantendo uma observação mais próxima do Bahia e de outros clubes do Nordeste, para avaliar talentos que poderiam interessar a clubes de ponta na Europa. Isso gerou uma onda de especulação sobre possíveis jovens prodígios que poderiam surgir nos próximos anos, despertando interesse de olheiros e investidores, além de reacender debates sobre a importância do futebol brasileiro como celeiro de talentos em nível mundial. As matérias publicadas destacavam detalhes da história do Bahia, sua tradição, estrutura e planejamento, comparando o clube a exemplos de excelência no desenvolvimento de atletas em outros países, e levantando a ideia de que o reconhecimento de Ancelotti poderia abrir portas inéditas para o futebol nordestino. O efeito nas redes sociais foi imediato, torcedores comemoravam, clubes rivais comentavam e analistas esportivos começaram a questionar se este poderia ser o início de uma nova fase de visibilidade internacional para o Bahia, algo que há muito tempo parecia distante da realidade do clube. Enquanto isso, rumores começaram a circular nos bastidores sobre possíveis impactos diretos do elogio de Ancelotti no mercado de transferências. Alguns veículos sugeriram que clubes europeus poderiam intensificar observações no Nordeste brasileiro, incluindo o Bahia, buscando jogadores que ainda não ganharam destaque midiático, mas que apresentam grande potencial técnico e tático. Essa perspectiva gerou debates acalorados entre torcedores, especialistas e jornalistas, que questionavam se o simples reconhecimento de um técnico do calibre de Ancelotti poderia alterar a trajetória de jovens atletas e do próprio clube. O clima de expectativa se tornou tão intenso que qualquer menção ao Bahia passou a ser interpretada como possível indício de movimentações futuras, alimentando teorias e hipóteses que, por enquanto, permanecem apenas no campo das especulações. A narrativa criada em torno desse elogio se transformou em uma verdadeira onda de curiosidade internacional, e o nome do Bahia ganhou projeção e destaque que, até então, parecia distante da realidade cotidiana do clube. A repercussão do elogio de Ancelotti ao Bahia não se limitou apenas à imprensa europeia, rapidamente começou a movimentar conversas em diferentes frentes do futebol brasileiro, gerando especulações que misturam admiração, curiosidade e até certo receio. Diretores de outros clubes começaram a questionar se o reconhecimento de um treinador do calibre de Ancelotti poderia se traduzir em uma atenção maior de olheiros estrangeiros, potencializando a saída precoce de jovens talentos. Torcedores, por outro lado, transformaram a declaração em um motivo de orgulho, compartilhando notícias, vídeos e comentários nas redes sociais, e debatendo quais jogadores do elenco poderiam atrair interesse europeu em um futuro próximo. Analistas esportivos e jornalistas especializados passaram a dissecar cada palavra do técnico italiano, tentando descobrir se há algum indicativo de que ele está acompanhando de perto a evolução de atletas específicos ou se seu comentário foi apenas um gesto de reconhecimento geral à estrutura do clube. Nos bastidores, rumores começaram a circular sobre contatos discretos entre representantes do Bahia e intermediários europeus, sugerindo que o simples elogio de Ancelotti poderia abrir portas antes inimagináveis para negociações ou convites a torneios internacionais. A situação rapidamente ganhou proporções de fenômeno midiático, transformando a fala de um técnico em assunto global, e criando uma aura de expectativa em torno do clube que há tempos não vivia momentos tão comentados fora do país. Enquanto os torcedores celebravam, a imprensa espanhola começou a especular sobre possíveis estratégias que Ancelotti poderia estar adotando para se aproximar de clubes brasileiros menos midiáticos, e o Bahia apareceu como exemplo perfeito dessa tese. Matérias e colunas passaram a discutir a possibilidade de o técnico italiano estar observando o futebol brasileiro de forma mais estratégica, buscando talentos que poderiam se adaptar ao estilo europeu,
mas que ainda não tiveram exposição suficiente em torneios nacionais de grande visibilidade. Esse tipo de análise transformou o elogio em uma narrativa de suspense, alimentando debates sobre transferências futuras e oportunidades que poderiam surgir para jogadores do Bahia que demonstram habilidade, versatilidade e capacidade de adaptação a diferentes sistemas táticos. Alguns veículos chegaram a sugerir que Ancelotti estaria interessado em identificar atletas com características específicas para posições-chave, o que despertou a atenção de olheiros e agentes que veem no clube uma fonte promissora de novos talentos. A expectativa criada é tamanha que, a cada rodada do Campeonato Brasileiro, qualquer atuação destacada de um jogador do Bahia passa a ser interpretada como possível alvo de atenção internacional. E cada notícia sobre o clube ganha camadas de especulação que aumentam o burburinho de maneira exponencial. Dentro do Bahia, a repercussão gerou uma mistura de empolgação e cautela. A diretoria se viu diante da necessidade de gerenciar o clima midiático, mantendo foco nos campeonatos nacionais, mas sem ignorar a projeção internacional que surgiu de maneira tão inesperada. A simples menção de Ancelotti transformou a percepção do clube no exterior, criando oportunidades de marketing, visibilidade e até negociações futuras que poderiam impactar a economia do futebol local. Jogadores mais jovens, que antes jogavam com modesta expectativa de destaque, agora se veem sob uma lente mais ampla, e agentes começaram a avaliar estratégias para aproveitar a atenção crescente de olheiros estrangeiros. A repercussão também gerou debates internos sobre como equilibrar o desenvolvimento de atletas com possíveis interesses de clubes europeus, sem comprometer o desempenho da equipe nas competições nacionais. Toda essa situação alimenta rumores sobre observações discretas de jogadores, visitas de representantes internacionais e até propostas futuras, criando um clima de expectativa que se mistura com o orgulho de ter um nome do porte de Ancelotti reconhecendo o trabalho do clube. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Do lado europeu, os rumores se multiplicaram ainda mais rapidamente. Jornais espanhóis, italianos e até ingleses começaram a especular sobre a possibilidade de Ancelotti sugerir nomes do Bahia a clubes que já acompanham seu trabalho, criando teorias sobre convites, torneios internacionais e até observações presenciais de atletas em treinos e jogos. A imprensa especializada discutia se isso poderia representar uma nova tendência no mercado, onde técnicos renomados e reconhecidos mundialmente atuam como formadores de opinião, influenciando diretamente a percepção de clubes estrangeiros sobre talentos emergentes. Alguns comentaristas foram além, levantando hipóteses sobre parcerias estratégicas entre Bahia e clubes europeus, como intercâmbio de observadores, amistosos internacionais ou até convites para categorias de base em treinos de alto nível. Cada nova análise ou reportagem sobre Ancelotti e o Bahia parecia adicionar uma camada extra de especulação, reforçando a ideia de que o simples elogio se transformou em um verdadeiro catalisador de projeção internacional, capaz de alterar a narrativa sobre o clube nordestino e seu papel no cenário do futebol mundial. Enquanto isso, nas redes sociais, a narrativa ganhava proporções quase virais. Torcedores do Bahia compartilhavam matérias estrangeiras, comentavam sobre os rumores e criavam memes exaltando a atenção de Ancelotti, enquanto rivais observavam com curiosidade e cautela, questionando se o clube nordestino poderia se tornar uma espécie de celeiro de talentos mais valorizado internacionalmente. A expectativa criada trouxe à tona discussões sobre gestão, desenvolvimento de jovens atletas e oportunidades de mercado que antes pareciam distantes. Cada treino, cada jogo e cada notícia do clube passou a ser interpretada sob a ótica do impacto internacional, alimentando teorias sobre observação de talentos, especulações de mercado e estratégias que poderiam levar jogadores do Bahia a clubes europeus de alto nível em um futuro próximo. O clima de expectativa, portanto, se mantém intenso, criando uma narrativa contínua que mistura orgulho, curiosidade e especulação, e que provavelmente continuará gerando burburinho pelos próximos meses. Por fim, o que parecia ser um simples elogio se transformou em um fenômeno de projeção internacional, capaz de movimentar redes sociais, mídias tradicionais e o próprio mercado do futebol brasileiro. A fala de Ancelotti colocou o Bahia sob os holofotes,
despertando interesse em observações de jogadores, possibilidades de parcerias e debates sobre o desenvolvimento de talentos em regiões menos exploradas do país. O burburinho alimenta expectativas, incentiva debates apaixonados e mantém viva a ideia de que o reconhecimento de um técnico mundialmente respeitado pode, de fato, mudar a percepção sobre um clube e seus atletas. Cada menção ao Bahia agora carrega consigo uma camada de especulação que atravessa fronteiras, influenciando torcedores, dirigentes e profissionais do futebol, transformando uma simples declaração em um verdadeiro fenômeno midiático que dificilmente será esquecido. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.